Olá, está começando o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e olha só o que preparamos para a edição de hoje. Preparo e treinamento. Saiba como são preparados os cavalos que competem no criolaço. Nossa gente, nosso cavalo. Conheça a trajetória da primeira jurada do movimento à la Renda no Mercosul. O cavalo crioulo, para mim, ele é um misto de desafio e superação. Além de ser o desafio e a superação dos meus limites, para mim é um fator agregador, porque eu estou podendo trazer a minha filha para conviver comigo e com ele naquilo que a gente gosta. Então, assim, para mim ele também é uma união familiar. Comentário de ginete. O pentacampeão do freio do proprietário Fernando Gonzalez fala sobre sua melhor prova. Crioulo e arte. Felipe Constant retrata o cavalo e a cultura gaúcha com um olhar contemporâneo. Fique com a gente porque o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras já está no ar. O criolaço é uma verdadeira paixão entre os criolistas e o nível dos competidores é cada vez mais alto. O laçador Marcos Nunes, 2 vezes campeão da modalidade, nos traz dicas de como deixar os cavalos em boas condições para a disputa. Quando o Marcos entra em pista, uma boa armada até parece fácil. São 25 anos de experiência em competições. Ele tem 2 títulos do criolaço da ABCC no currículo e hoje se dedica ao treinamento de animais para provas na Agropecuária Fagundes, em Portão, no Rio Grande do Sul. Para o Marcos, não adianta ser um bom laçador se o animal não está nas condições ideais. Muitas vezes o treinador laçam muito e não se preocupa com o treinamento do cavalo. Aí eu sou laçador, eu mudo de qualquer cavalo, o cavalo está pinoteando, mas ele tem habilidade, ele vai laçar. Mas não é o que a gente quer hoje pro cavalo. Se tu tiver uma calma e fizer passo a passo no tempo certo, tu vai ser um bom laçador, tu vai ter um bom cavalo, né? Que é o que a gente quer hoje, é um conjunto. Ele treina 10 éguas da raça crioula para competições. Os animais daqui só saem após 1 ano de treinamento. Todo dia o trabalho começa por um bom aquecimento do cavalo, passando pelo passo, trote e depois o galope. O que também é muito importante antes das provas. Bom, a inscrição 110. Ali pelas 50 vamos montar, vamos dar uma trotada, vamos dar uma caminhada, sabe? Aquecer o animal. Sempre antes de qualquer competição de laço, qualquer outro tipo de competição, sempre dá uma aquecida no animal. Ele vai te dar um resultado muito melhor, com certeza. O Marcos vai mostrar agora como é o início do treinamento de um animal da cabanha. O que eu gosto do meu cavalo e o que eu peço para o meu cavalo. Um boi calmo e ela calma, automaticamente eu solto em torno de 5 a 10 bichos antes de laçar, para mostrar e acalmar o meu animal. Vamos lá? O acompanhamento do gado e o retorno ao brete são repetidos várias vezes. Só depois ele começa a laçar. Eu corri o primeiro boi, o que eu vou fazer no meu animal? Vou levar ele ao brete, que ele siga tranquilo como ele saiu. Sempre faz um agradecimento, que é uma recompensa para o seu animal. Eu vou soltar mais um boi. Eu vou trilhar, segurar a minha égua. Ok. Faço a mesma repetição. Segundo Marcos, o temperamento do ginete também influencia o animal. A tua tranquilidade é o maior segredo da prova de laço. Por se estiver um pouco nervoso, não tem como não ficar um pouco nervoso, não tentar passar para o cavalo, né? A tua tranquilidade, quanto mais relaxado tu estiver, melhor tu vai fazer a competição, né? Às vezes tu está um pouco meio nervoso, que é natural da gente ficar um pouquinho tenso, tu acaba às vezes, né, dando uma firmadinha, sem querer, dando uma apoiadinha na perna, no cavalo, cobrando algo que ele não está acostumado em casa. Não vai ter um bom resultado. Então, quanto mais o que tu fizer em casa, tu conseguir fazer na competição, um bom resultado vai ter. Pode ter certeza disso. Tranquilidade.
Essa é a palavra certa. Outro cuidado a ser tomado é com o preparo físico do cavalo ao longo do treinamento. O condicionamento físico do cavalo de laço é muito importante. Tem muita gente que só laça no fim de semana, acaba esquecendo dessa parte do treinamento físico durante a semana, que pode trazer muitos riscos, né, Marcos? Como tu faz o treinamento dos animais de competição aqui? Bom, eu concordo plenamente contigo que a condição física do animal é o essencial. Eu, nos meus cavalos que eu treino, eu procuro praticamente, quando eu não faço uma natação 2 a 3 vezes por semana, trabalhar tipo de 10 a 20 minutos passo, trote, antes de qualquer competição ou de qualquer treinamento que é durante a semana o laço, né? Então o que eu faço nos meus cavalos? Se eu não tenho tempo, como muita gente às vezes não tem tempo de treinar ou de preparar, procurar soltar o animal correr, se exercitar, esse seria o essencial para todo o cavalo, para a saúde do animal. O tempo de treinamento diário varia de acordo com o avanço do cavalo. Tem animais que às vezes, como tu está começando, tu pega um pouco mais leve. Tem animais que tu vai sair final de semana, tu pega um pouco mais pesado. Mas a média é de 20 minutos, né? Um animal pronto, tu dá uma guia boa, atira umas armadas, coloca bem ele, ok, para sair no final de semana para a competição. Um potro novo que tu está começando, o treinamento, no momento que ele fez o que tu pede para ele correto, tu descansa ele, que é uma forma de um agrado do treinador com o cavalo. Então, às vezes, tu tá muito bem, tu faz uma manobra certa, tu já para ele ali, exatamente naquele momento, para ele lembrar, poxa, aqui foi correto, dá em torno de 10 minutos. E tem vezes que tu está cobrando e ele não está te dando recompensa, tu prolonga um pouco mais, mas nunca passando aí de 40 minutos no trabalho de um cavalo. A veterinária da fazenda diz que é preciso aliar tudo isso com uma alimentação balanceada, principalmente nos períodos que antecedem as provas. Afinal, o cavalo de laço também é um atleta. Quando está chegando perto de uma competição, especialmente perto do verão, é interessante a gente dar uma diminuída na ração e tu ter aquela noção, hoje está muito quente, eu vou laçar à tarde, está um calorão, a pista no olho do sol não é coberta. Então vamos diminuir essa ração e vamos dar uma alfafa para ele só. Vou montar ele 2 horas depois que ele comer, que já deu tempo dele digerir, não vai estar com o estômago muito pesado. Então esse tipo de pequenos detalhes faz a diferença para ele. Outra coisa muito importante é o cavalo ter água disponível. No rodeio o que acontece? O cavalo não vai para uma cocheira, ele fica amarrado no caminhão. O que seria interessante? Seria interessante esse animal ter água à vontade, ou se não essa água ser ofertada várias vezes por dia. E se possível ele ter, por exemplo, uma rede com alfafa à disposição dele, que ele vai ali se entreter com aquilo, que o rodeio já é estressante, ele vai comer um pouco de alfafa, vai desestressar, isso já vai fazer bem para ele. Em dias de calor, a dica da veterinária é a alfafa molhada, que ajuda a hidratar o animal. Tu pode, por exemplo, molhar a alfafa e assim que molhar o pãozinho da alfafa, coloca na cocheira. Eu tenho muitos cavalos no galpão, tu pode pegar um carrinho, furar ele ou até mesmo um balde, coloca a alfafa, molha, encharca com água, deixa aquela água drenar, assim que a água drenar já coloca para o cavalo. O que é importante? Não deixar essa alfafa ali por horas e aí dá para o cavalo. Assim que ela molhar, drenar, já dá. Porque se tu deixar ela molhada ali num carrinho, esqueceu no sol, você vai fermentar e aí tu pode prejudicar o teu animal comendo esse alimento. Todos esses cuidados ajudam a evitar problemas como lesões, acidose metabólica e cólicas, e também deixam um conjunto muito mais competitivo. Então se a gente tentar nessa água à vontade, água fresca à vontade, um pasto úmido, de repente diminuir o concentrado e ir fazendo esse jogo conforme cada indivíduo tem que conhecer os seus animais, isso só vai trazer benefícios para ele. Depois que está tudo preparado, tudo bem treinado, coração leve, sorriso no rosto, armada positiva é o que a gente mais quer. Essa é a realidade, né? Então é fazer o feijão e arroz que a gente faz em casa sempre, né? Abrir, laçar, tranquilidade e ter bastante sucesso. O técnico da ABCC, Rodrigo Teixeira, passou uma temporada no norte do país no mês de novembro. Foram vários dias percorrendo terras distantes, levando conhecimento e informações aos criadores da região. Ele nos contou um pouco como foi essa experiência. Eu fui convidado pela ABCC para fazer a gira técnica pelo norte do país, onde eu fiquei durante 15 dias e visitei os estados do Acre, Rondônia, Roraima e Pará.
É uma experiência muito marcante, porque nós conseguimos ver o crioulo numa outra condição, com outro ambiente, com outras barreiras para transpor, e a gente fica muito orgulhoso da nossa raça, porque é uma raça com um poder de adaptação incrível, é um cavalo de uma docilidade muito grande, as pessoas elogiam muito isso, e nós temos a questão da seca, da enchente, dos predadores, e o cavalo, em meio a todo esse ambiente mais hostil, consegue sobreviver e consegue dar um bom retorno aos seus criadores. Obviamente existem desafios, a questão nutricional é um ponto, né, porque diferentemente dos estados do sul, onde os bovinos, ovinos e equinos são manejados no mesmo pasto, lá existem especificidades diferentes para o cavalo. Então exige alguma questão nutricional específica para a raça. Então são desafios que, dependendo da região, ainda precisam ser superados. A questão de mão de obra também é uma realidade, não são muitos lugares que têm pessoas trabalhando com cavalos, né? E as mãos de obras precisam ser formadas dentro daqueles próprios ambientes. Então, dentro disso, a gente conversou, deu algumas orientações, e as pessoas ficam muito satisfeitas de receber a associação na sua casa, porque a gente traz uma visão do que está sendo feito aqui no Sul, que é um polo de maior número de criação, e a gente pode transpor essa realidade para o trabalho deles e dar uma orientação mais correta. Normalmente eu deixo alguns pontos, alguns objetivos para eles conseguirem fazerem essas tarefas, irem cumprindo, para que na próxima gira, seja outro colega que for, conseguir já ver alguns pontos de melhoria. Isso é fundamental para o trabalho de extensão. E é um trabalho tão bonito de se fazer que seria bom que todos do corpo técnico um dia pudessem passar por lá, porque é uma realidade distinta e ao mesmo tempo a gente vê o cavalo brilhando da mesma forma, as pessoas satisfeitas, e isso nos dá um orgulho muito grande de trabalhar com a raça, saber que nós temos um cavalo que se adapta a diferentes realidades. Isso tem sido muito bom, para mim foi muito gratificante. Eu já tinha feito ainda esse ano a gira pelo Centro-Oeste, né, pelo estado do Mato Grosso, que é um estado bem grande, e foi muito satisfatório para mim fazer esse trabalho. Gosto muito de estar perto das pessoas, do trabalho de manter essa proximidade ao longo do ano, que isso é uma coisa importante, e para mim foi um motivo de muita satisfação poder fazer esse projeto junto com a BCC. Parabéns à BCC, que faz esse belo trabalho de aproximação com os criadores do norte do país. A gente vai para um rápido intervalo agora e em seguida tem Freio do Proprietário. Até já! Ele é pentacampeão do Freio do Proprietário e coordenador da subcomissão da modalidade. Fernando Gonzalez é hoje o responsável pelo comentário de ginete do Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. E escolhemos justamente uma prova que fez história, né, Fernando? Ô, Estela, eu estou aqui conversando contigo, eu estou suando na minha mão só de olhar as imagens. Eu acho que foi uma prova... A mangueira eu acho uma bamboneira, né? A gente que é amador, acho que o profissional também deve sentir isso aí. Mas a gente como amador, a gente sente uma pressão gigantesca. A mangueira a gente brinca que ela é móvel, parece que ela se movimenta, ela aumenta, ela diminui. E muito obrigado pelo convite, estar assistindo a prova aqui, eu não tinha visto ainda. Eu acho que vai ser muito legal essa nossa brincadeira aqui. É claro que a gente está falando da prova de Mangueira 2 do Data Vênia Folklore, esse cavalo que foi tricampeão do Freio do Proprietário neste ano e deu ao Fernando o pentacampeonato individual na história da competição. Como é que consegue manter, antes da gente comentar a prova, como é que consegue manter, Fernando, um cavalo tão competitivo durante tantos anos? Eu acho que é um somatório de conceitos, né? Primeiro, a gente tem que desenvolver, acreditar que tem que ter carinho pelo cavalo, né? Então, eu conheço o Data Vênia, o folclore há muito tempo, né? Carinhosamente chamado por Zica, e o treinador que hoje acompanha para mim o cavalo é o Fernando Andrighetti. Então, eu sempre peço, né, que ele não apronte ele no seu ápice, então que mantenha ele sempre condicionado. Então, ele tem, por exemplo, agora ele está de férias. Ele correu a prova, na segunda-feira foi solto, ele está solto até hoje e vai permanecer até
a gente inventar uma nova brincadeira, né? Então, ele tem uma saúde mental muito grande e uma saúde física muito grande. Bom, em questões técnicas, a gente nunca aperta ele ao extremo. Então, o treinador tem que ter a consciência que eu sou um amador, que eu tenho minhas limitações, né? E ele me aceitar como isso e aceitar as minhas solicitações. Agora vamos, então, acompanhar a prova de Mangueira 2, ou seja, do domingo, do Data Vênia Folclore e Fernando Gonzalez. Começando, entrando em pista ali. Essa hora aí, ó, é uma hora nervosa pra gente, sabe? Porque é óbvio que os jurados são amigos, né? Mas eles estão ali para nos julgar. E tem toda aquela plateia em volta, muitas vezes amigos, que a gente brinca com eles. Então agora é a hora da gente sofrer. Então eu acho uma hora tensa esse início aí. Olha como ficou bacana aí, ó. Tô nervoso olhando, Stella. Ali eu dei uma trancada lá. O Luiz Alberto outro dia me ligou só para falar daquela trancada. O Luiz Alberto é um cara que ele me avalia mais do que eu a ele. Realizado o apar. A mangueira do domingo geralmente ela é mais difícil, eu acho, né? Não só pela questão do peso das notas, mas o cavalo já fez a do sábado. Muitas vezes eles entram no sábado mais mansos e no domingo um pouco mais acesos, já sabendo que ali dentro é correria. Tá, vamos parar um pouquinho antes da gente mostrar a primeira das pechadas. Eu queria saber de ti se existe uma estratégia para a prova de mangueira. Tu consegue planejar essa prova antes? Eu estudo bastante, né, essa prova. Eu acho que ela tem algumas equações matemáticas, a gente brinca sobre isso, né? Então, tu pode fazer ou no comprido, no curto ou na diagonal. Então, eu gosto de assistir antes os colegas para ver o comportamento do gado, né? E, para mim, a fase inicial é fundamental. Se a gente inicia mal, ela complica a mangueira. Então, a gente tem poucos segundos, são 30 segundos iniciais, onde o cavalo tem uma explosão de 15 segundos, né? Depois ele tenta o metabolismo que muda um pouco. Então, eu estudo bastante, eu confesso que eu estudo bastante, né? E o mais importante para mim é entrar com a cabeça oxigenada, entrar descansado, né? Às vezes a gente vê um aquecimento excessivo antes do cavalo, então que ele passa aquele momento, e uma desconcentração inicial. E tem o fator gado que gera todo esse improviso também. O fator gado ele é a magia da mangueira, né? A mangueira é a bamboneira, é o grande momento, assim, né? A gente vê que as pessoas sofrem, mas as pessoas gostam. A gente gosta daquilo ali, né? Mas eu estudo bastante, eu me programo muito para ver como é que eu vou fazer. Muito bem, vamos acompanhar então a primeira das pechadas. Já se preparando ali, né, Fernando? Essa hora geralmente a gente já decide um lado que vai bater, né? E uma forma de bater. Eu sempre acho que ele tem que conduzir, né? E não enrolar muito. Foi extremamente rápido. Foi, como eu havia dito, né? Ele já estava mais pronto para a pechada, um exercício que eu não fazia muito, e eu senti que ele estava mais treinado, né? Eu não treino pechada em casa, nos treinamentos eu não treino, porque eu acho que a gente sempre estraga o cavalo. Então, na semana, o Andriguete me falou, tem duas notícias para ti, uma boa e uma não tão boa. Eu falei, pode mandar as notícias aí que a gente resolve. Ele falou, a boa que o teu cavalo nunca teve tão bom, e a não muito boa que eu acho que tu não para em cima dele. Eu falei, então isso aí eu me agarro na hora, a gente resolve lá. Então, eu estava bem confiante nele, né? Porque eu sei que o cavalo ele é muito firme, ele é honesto, né? E muito bem treinado. Vamos rever essa segunda pechada, porque acho que ela merece replay, afinal de contas, aí tomou 3-10. Eu agora analisando na hora, a gente não sei se eu pensei bem isso aí, mas ela começou com um bom posicionamento, né? Ele estava com vontade, estava com força, né? Sabendo o que está fazendo, e o posicionamento dele, ele posicionou bem a vaca, quando né, a gente conseguiu posicionar, e esperou o momento mais certo, que é uma curva, né? Lá, o boi faz a curva, ele perde um pouco da velocidade e a hora que a explosão dele vem ao máximo. Eu nem acredito que eu peixei essa aí, na verdade. Agora, Fernando, essa pechada, ela mostra um pouquinho dessa tua estratégia de treinamento, né? Não, como eu disse, eu estudo a prova, né? E eu acho que existem pontos, que são pontos mais possíveis ou mais fáceis de pechar. Eu acho que os cantos da curva, no final da curva, então o boi perde um pouco de velocidade e o teu cavalo, se vem engatilhado, né, ele fica com uma diferença de velocidade, então proporciona
esse contato, e muitas vezes o cavalo não é peixador, ele dá uma resbalada e serve como... Então, na nossa prova, que é amadora, não precisa tirar um 10. A primeira vez na minha vida que eu tirei um 10. Né? E tirei, acho que no sábado também tirei um 10. Porque eu não me preocupo muito com peixar, eu não treino a peixada. Só que nesse ano eu achei que o Zica estava pronto, ele estava com condições de fazer uma prova maior, então eu tentei esforçar um pouquinho mais. Da Tavênia Folklore, ele conseguiu uma média superior a muito cavalo que corre final de freio de ouro. Já te perguntei isso, se o cavalo um dia correria o freio de ouro, e já me respondeste, mas alguns talvez não tenham acompanhado a nossa reportagem. Eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre esse cavalo e o valor que ele tem para ti. Semana passada nós estávamos numa reunião de amigos lá e o pessoal brincou também se ele ia correr. Eu falei, não, ele não corre, né? Eu considero ele um amigo, um cavalo amigo, eu gosto dele como indivíduo, ele tem uma vida maravilhosa, uma vida regrada, me proporcionou emoções que dificilmente vai ter. Eu sei que eu sou muito privilegiado, né? Eu sei que eu tenho muita sorte na minha vida ter um contato com um cavalo assim, como eu tive outros também. Então eu acho que ele merece esse meu carinho. Eu acho a prova do freio fantástica, fenomenal, tenho um respeito gigantesco para esses campeões. Eu não vejo ele, com todo respeito a ele, com uma brilhante carreira diante de morfologias mais altas. E eu acho que a função dele e a minha é nós ficar junto. Ele não é à venda, não é emprestado, não é alugado. Né? Porque o meu plano com ele é que ele vai morrer comigo. Mas já recebeu propostas? Já recebi propostas, recebi assédio de amigos, de ginetes, eu orgulhosamente recebi solicitação de ginetes extremamente qualificados para montar ele, né? E a minha opinião é essa aí, não é intransigível isso. É teu companheiro aí por alguns próximos freios do proprietário também ou não? Eu não sei, tá por vir, talvez saia uma prova comemorativa, uma prova bacana aí que tá por sair, né? E aí eu acho que eu iria nele, né? Acho que iria nele. Eu não devo correr mais o freio do proprietário nele, já ganhou 3 vezes, eu acho que não tem mais o que fazer, né, dentro dessa prova. Já se provou, já quebrou o recorde da modalidade? Eu acho que agora tem que ganhar dele, o pessoal tem que ganhar dele. Tem que ter uma média 13,200, acho que uma coisa assim, acho que é uma média altíssima para uma final. Né? Eu acho que ele é um obstáculo a ser batido, né? Acho que o respeito que tem por ele e certamente vão bater palma para quem fazer a média mais alta que ele. Mas ele, na final, não deve voltar mais. Muito bem, então rumo aí à final de 2019, que já começou aí com as etapas, né? Já começou, teve algumas alterações no regulamento, sempre em prol. A gente acaba o ciclo, faz uma avaliação, né? O que podia mudar? Então, teve algumas alterações, sempre favorecendo a entrada, sempre sendo mais fácil para participar. E eu acho que o ciclo desse ano promete. E eu já digo para você, eu estou a cavalo de novo, né? O da Tavênia Folklore está em desférias, mas eu vou seguir a cavalo e tem que fazer força para nós correr lá. Olha, e andam dizendo por aí que é até um cavalo tão bom quanto ou melhor que o Folklore, é isso mesmo? Para ganhar, para bater o Zica, né, o da Tavênia Folklore não é fácil. Eu acho ele extremamente competitivo, ele é um trabalhador demais. Mas abre o jogo aí. O meu cavalo é bom, é bom. É um cavalo mimoso também, de uma origem de um amigo pessoal, de uma família, minha família, né, a origem desse cavalo. E não sei o resultado, mas que vai nos dar alegria, vai. Pessoal que se cuide em 2019. Pessoal que venha participar em 2019, que vai ser bacana. É sucesso para vocês, Fernando. Nós vamos para um rápido intervalo agora e voltamos já já, não saia daí. A personagem do quadro Nossa Gente, Nosso Cavalo de hoje é uma pioneira, a catarinense Ana Veiga, que foi a primeira jurada do movimento à la Renda em todo o Mercosul. O cavalo crioulo, para mim, ele é um misto de desafio e superação. Além de ser o desafio e a superação dos meus limites, para mim é um fator agregador, porque eu estou podendo trazer a minha filha
para conviver comigo e com ele naquilo que a gente gosta. Então, assim, para mim ele também é uma união familiar. Bom, o cavalo crioulo entrou na minha vida com o Mário, que hoje é meu marido, pai da minha filha, que é competidor e jurado também. Eu comecei a acompanhá-lo nas provas, mais ou menos de 2012 para frente. E muito curiosa, assim, comecei a auxiliar na secretaria da prova, porque eu gostei da modalidade. E tentei buscar um espaço para mim que não fosse de ser ginete, porque eu não tinha muita vivência com o cavalo, né? Eu ajudo o Mário a cuidar do cavalo, dar comida, dar banho, mas sempre gostei, mas sempre tive medo de montar, né? Porque a gente pega aqueles cavalos enormes assim, então eu morria de medo de cair. Mas aí fui entrando assim na modalidade, fui ganhando, né, o pessoal foi permitindo que eu tivesse um pouco de espaço e comecei a ajudar na secretaria da prova lá acho que 2013, 2014. Teve a possibilidade de fazer o curso de jurado e tiveram várias pessoas fazendo o curso, outras mulheres também, e acabou que eu fui aprovada. Me tornei a primeira jurada feminina, a primeira jurada mulher do Movimento Ela Renda, e aí a gente seguiu julgando. O jurado do Movimento Ela Renda, ele tem que ser muito atento, porque como ela é uma prova de adestramento, você tem que se pegar nos detalhes, né? Então, sim, são todos os movimentos, nada que é feito na prova, ele é desnecessário, então você está sempre observando o conjunto, né? O ginete tendo domínio do cavalo, você observa as transições. Então, assim, você tem que ter um olhar muito cuidadoso, assim, muito atencioso, tem que estar sempre de olho no regulamento, porque o regulamento é o que rege a prova. Então, assim, o pessoal dizia muito que eu era a jurada do livrinho, né? Porque eu vivia com o livro de regra na mão e vivia conversando com eles. Não, mas no livro, na regra fala assim. Então, assim, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando e tentando aplicar o máximo possível da regra no julgamento. Às vezes, não desmerecendo os homens, mas a mulher ela é mais perspicaz, ela é mais detalhista, então eu acho que também me faria companhia, né? Porque uma mulher sozinha no mundo eminentemente masculino fica complicado, assim, né? O bom é que meu marido me acompanha, então eu me sinto mais tranquila, assim. O seu Renato, né, que é o coordenador da modalidade, sempre me convidava para competir. Eu sempre dizia, não, o ginete é o meu marido, né, que era meu namorado na época, é o Mário, eu só auxilio. Então, assim, para mim foi uma emoção muito grande. Eu corri a primeira prova na casa dele, que foi a prova. Só que, assim, eu não sabia que estava grávida, né? Então, assim, eu fui lá, fiz a prova, me emocionei muito, assim, foi muito tenso. E aí, 15 dias depois, eu descobri que estava grávida e o pessoal ficou assim, meu Deus, mas tu é louca, grávida, correr de calma, gente, eu não sabia que estava grávida, né? Aí passei a gestação toda, assim, bem preocupada e hoje, graças a Deus, a minha filha está bem saudável, é bem bonita, acompanha a gente em todos os eventos que a gente vai, né? Eu procuro, assim, agora que ela já está maiorzinha, está com quase 2 anos, vou tentar voltar a frequentar todas as provas, como eu sempre fiz, quando nós não tínhamos ela. Vou voltar a ser a parceira do Mário que eu sempre fui, só que com a pequena junto agora. Que eu já tinha julgado com outros colegas, mas julgar com o marido às vezes é complicado porque a gente tem divergência de opiniões, né? Mas eu achei, assim, uma experiência muito gratificante. E na prova que foi, assim, que é a prova aqui na Cabanha Sabiendas, que o Denis tem muito essa coisa da família, ele traz muito isso para o mundo do cavalo, né? Ele acha que o cavalo é um fator agregador que traz a família. Então, assim, fiquei muito lisonjeada pelo convite, porque eu pude trazer a minha família e dividir, né, esse amor que a gente tem pelo cavalo, que o Denis também tem, e para levar, sabe? Foi, assim, bem emocionante, assim, eu achei. Tipo, ficar olhando a minha filha, ter que prestar atenção no cavalo, mas saber que ela está correndo lá do outro lado da cerca, mas foi uma experiência muito boa. O cavalo da minha vida é até complicado de falar dele, porque hoje ele não é mais meu cavalo.
Eu ganhei ele potrinho, nós cuidamos dele. Ele chegou todo magrelinho, até achei que fosse morrer, porque no primeiro dia que ele estava lá em casa deu uma cólica nele, que eu já achei que eu ia ganhar e perder no mesmo dia. Nós cuidamos, ele ficou bonito, grande, marcou, o Mário competiu com ele, mas quando chegou a minha vez, o cavalo era mais ligeiro do que eu. Aí eu acabei tendo que me desfazer dele, mas ele foi um presente que veio numa época da minha vida assim muito especial, né? E foi dado pelo Mário. E assim, então eu tenho muito amor nele. Hoje ele está lá no Paraná, vira e mexe eu vejo as fotos dele, continua bonito. E assim, ter tido aquela experiência de cuidar, de ficar preocupada se vai marcar, se não vai, fez eu me apaixonar cada vez mais pelo cavalo. Bom, o cavalo crioulo para mim, ele é um misto de desafio e superação. Como eu aprendi a montar já muito tarde, eu tinha muito medo de cair, de não conseguir fazer, né, principalmente na questão da prova da La Reine, eu tinha muito medo de decepcionar o Mário e decepcionar as pessoas, porque eu era jurada e eu tinha muito medo de mostrar, né, que o meu lado ginete. Então assim, eu tive que superar muitos dos meus limites e isso para mim foi muito desafiador também, sabe? Eu tive que vencer algumas barreiras, preconceito também de alguns colegas, porque às vezes quando a gente está começando a gente não é um exímio ginete, mas a gente sempre se esmera para fazer, né, executar melhor a prova. E hoje, além de ser o desafio e a superação dos meus limites, para mim é um fator agregador, porque eu estou podendo trazer a minha filha para conviver comigo e com ele naquilo que a gente gosta. Então, assim, para mim ele também é uma união familiar. Confira agora a programação da raça crioula para os próximos dias no calendário crioulo. No dia 21 de dezembro tem Camperiada Timpenning e Criolaço em Estrela Velha, no Rio Grande do Sul. E no dia 22 tem programação cheia, exposição morfológica e revisão coletiva em Miraguaí, no Rio Grande do Sul, Doma de Ouro em Santa Maria, revisão coletiva em Caçapava do Sul e, por fim, paleteada em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Vamos para mais um intervalinho comercial e em seguida tem mais Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. Já estamos de volta, uma família dedicada à arte e à paixão pelo cavalo. Conheça agora o trabalho do artista plástico Felipe Constant, que retrata a cultura do gaúcho e o cavalo crioulo de uma forma colorida e contemporânea. Salve, salve, Estela e amigos do programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. É aqui neste apartamento de pouco mais de 80 metros quadrados, que entre móveis e telas espalhados por todos os lados, que mora um artista plástico que se tornou conhecido por pintar as cenas do campo, mas com um olhar bem contemporâneo. E tá aqui ele, Felipe Constant, fazendo obviamente o que mais gosta. Muito obrigado, Felipe, por nos receber aqui no seu apartelier. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos então conhecer um pouco da sua obra, conversar sobre a sua vida? Claro, será uma honra. Vamos lá então. Bom, Felipe, então a gente começa essa nossa conversa exatamente pelo quadro que você está trabalhando nesse momento. Dá para ver que é uma paleteada argentina aqui, né? Mas ela é bem estilizada. Acho que esse é o perfil do teu trabalho, não é mesmo? Exatamente, a paleteada argentina, paleteada lúdica, né? Esse é mais um quadro dessa série que eu venho trabalhando já 2 anos quase completos. Dá para se dizer que tem uma licença poética aí? Bastante, bastante. Não tenho preocupação nenhuma em fazer um inventário ou uma narrativa campeira. A referência toda é gaúcha, sem dúvida, da nossa cultura, nossa história. O cavalo está sempre presente, mas a licença poética está em todo o meu trabalho. Vamos voltar lá no começo, como surgiu a arte na tua vida. Na verdade, a tua veia artística vem de casa, vem de família, não é, Felipe? Eu sou filho de artista, meu pai, né? Biratucho, Bira, como é conhecido.
era desenhista, pintor, escultor, e eu e meu irmão não sei nem como buscar referência de quando, porque nos criamos vendo meu pai desenhar, ou tá esculpindo, ou tá compondo. Isso para mim, acho que até quando era criança eu achava que todo pai desenhava, que toda criança fazia isso. Que legal. E meu irmão desenhava muito também, né? As técnicas que tu utiliza são as mais diversas, né, Felipe? Aqui a gente pode ver nesse quadro aqui com Wilson Charlate Souza, o ginete do século, montando Itaí Tupambaé. Tem mais de uma técnica utilizada aqui, não é? Sim, aqui tem esferográfica, tem caneta mesmo, caneta simples. Os meus materiais acabam sendo os mais simples, né? Os materiais que eu utilizo são os que eu tenho à disposição. Inclusive tela, papel, o que tiver. Qualquer coisa, o que for, vai virar... Alguma coisa eu vou tirar daquilo ali. E eu gosto exatamente disso, de buscar alternativas, de não me preocupar só em seguir a técnica. Bacana. Bom, e o cavalo presente em grande parte, né? Em quase toda. Eu acho que desde que eu nasci, porque o meu nome é Felipe, né? E talvez eu erre, mas a tradução é o adorador de cavalos. Exato. E eu, desde pequeno, ouvia meu pai dizer isso. Meu pai é um apaixonado por cavalo. Nós nunca tivemos campo, nunca tivemos cavalo, mas eu acho que a gente teve mais cavalos que todo mundo, pela quantidade de cavalo que eu desenho, pinto, faço escultura, isso é ter cavalo também. Então somos um apaixonado pelo cavalo crioulo, nem se fala, é o nosso símbolo, né? Então, sim, faz parte da minha vida e faz parte da minha arte. Sem o cavalo, gaúcho a pé periga até se perder, dizia Telmo de Lima Freitas. Né? Isso aí. E essa influência dos artistas do prata e os costumbristas é muito presente na tua obra também, não é? Bastante, bastante. Tem algumas referências assim que eu acho que são pilares. Gosto muito de Eliodoro Marenco, Molina Campos, logicamente, Berega, nosso Berega. Grande Berega. Conterrâneo, né? Exatamente. Tantos outros, mas esses, e tem um em específico que eu gosto muito, seguido faço referência e releituras, que é o Blanes, é um uruguaio. Eu não faço, né, um inventário do gaúcho, eu não faço uma narrativa do campo, porque eu não vivo no campo. Eu já falei, eu sou urbano. As minhas influências acabam sendo do que eu vejo no dia a dia. Então as cores que eu uso, normalmente tu vai encontrar na arte de rua. Tu vai encontrar nessa arte mais aberta, né? Então eu me senti muito à vontade. Cores, muitas palhetas aqui. Muitas, muitas. E às vezes até texturas que não podem não ter no histórico do vestuário gaúcho, ou coisa, mas isso não me impede de usá-los. Se ficar bem para o trabalho, eu os uso. E os teus personagens, a gente vê aqui que eles são verdadeiros heróis. Você trata todos eles como heróis de verdade, não é? E eu, quando criança, eu via o sereneiro como uma máscara, né, que acabava ocultando a identidade daquele meu herói. Tomei a liberdade de transformar ponchos em capas. E aí isso me dá coragem para seguir com esse trabalho independente. E virou uma marca do teu trabalho. Muito forte, exatamente. E o que é bom... Tá presente em quase todas essas peças. Em todas. Né? Todos os lúdicos eles têm. Tanto, aqui eu estou trabalhando ainda, mas vai aparecer tanto nos cavalos quanto nos homens. Então, faz parte dos lúdicos. Legal. Eu não os tiraria. Felipe, você já falou um pouco sobre a série Lúdicos, mas gostaria que você comentasse um pouco mais, porque realmente é um trabalho que chama muito a atenção. A série eu comecei, eu hoje digo que eu não sou um artista visual, sou um artista virtual, né? Eu trabalho muito com a ferramenta que é o Instagram, comercializo e exponho tudo que eu faço ali. E as séries começaram sim, desde uma encomenda que eu tive, né? Fui buscando uma referência que pudesse responder aquele trabalho que foi encomendado e comecei a fazer os lúdicos. E eu fiz a primeira série, a primeira série foi As Poses de Blanes, seguido veio a Lida, que é exatamente isso, é a Lida campeira, só que tomando essa liberdade poética de transformar os lúdicos em homens do campo, né? Então meus heróis também foram trabalhar, foram para a Lida. Essa aqui também tem as três paleteadas, aqui a brasileira, tem a argentina e tem a medialuna chilena aqui, né? Exatamente, essa é uma série que eu fiz há pouco,
Inclusive tive a consultoria do meu grande amigo, que sempre eu acabo fazendo perguntas a respeito, que é o Chico Bastos. Ele me auxiliou, me deu as tintas, como eu diria, né, como pintor, e eu fiz elas. Exatamente, são os 3 tipos de paleteada: a argentina, a nossa e a Media Luna chilena. Perfeito. Essas séries são sempre 4 quadros, é isso? Exatamente, são 4 estampas, vem dentro de um envelope, e cada uma trata de um tema. E essa tua identidade visual, ela não está só nas telas, nos quadros, ela extrapolou isso. A gente pode encontrar pintura tua em capa de CD, tem livro, tem painéis, está por todos os lados, não é? Porque o trabalho ele não é feito, por mais que eu seja solitário aqui na execução dele, ele tem muita gente por trás. Muitos amigos, muitas pessoas que me incentivam e que impulsionam, por isso que está em capas de CDs, agora esse último trabalho aí com 2 monstros da nossa música, né? Que é o Thelma de Lima Freitas e Luiz Carlos Borges. Então, são gigantes. Gigantes, um trabalho maravilhoso, que a capa foi em parceria com a Andressa Camargo, teve Vinícius Brum. Então, graças a Deus, através do trabalho, me cerquei de grandes personalidades e nomes da nossa história. Né? Além das pinturas, também escultura também, né? Você trabalha com materiais diversos também. Eu sou ousado, eu diria, porque isso é quase um atrevimento, né? Eu querer fazer escultura. O pai era escultor, né? Escola do Vasco Prado, teve... enfim, ele sim era escultor. Eu gosto muito, para mim, tanto que as minhas esculturas eu faço dos materiais mais inesperados que tem, faço cavalo com resto de pincel e vou usando o material que tenho disponível, porque eu não tenho espaço, não tenho... para poder trabalhar com argila, fazer essa sujeirama toda, né? E até pelo bem do lugar aqui onde eu trabalho, se eu colocar argila aqui junto, eu acho que daí vai dificultar um pouco. Bom, Felipe, parabéns pelo teu trabalho aí. Realmente a gente fica bastante impressionado, dá vontade de ir para casa aqui, levando tudo que tem aqui. Realmente é uma das obras mais impressionantes que a gente já viu nessas nossas andanças por aí. Parabéns aí pelo teu trabalho. Viu? Muito obrigado. Voltem quando queiram, sempre tem um mate. E viva o cavalo crioulo. E viva o cavalo crioulo. Obrigada, Sandro. Parabéns, Felipe Constant. E o próprio Sandro Fávero preparou um programa especialíssimo, gravado todinho no Pantanal de Mato Grosso do Sul, que a gente exibe na próxima semana. E eu já vou me despedindo neste ano, desejando a vocês todos um ótimo Natal e um ano novo cheio de realizações. Foi muito bom estar com vocês durante todo esse ano de 2018. Em 2019 a gente volta com mais novidades. Você segue acompanhando as nossas redes sociais que estão aí na sua tela e também o site do Freio de Ouro, que concentra todas as informações sobre a raça crioula. Um ótimo ano novo e até 2019, se Deus quiser. Tchau, tchau!